do que você está falando? Vamos fazer isso, vamos relançar Anaconda. Esta será uma aventura histórica. Sonhamos em fazer esse filme a vida toda. 4 amigos de infância, Doug, Ron, Kenny e Claire, sentem que a vida passou sem pedir permissão. Os sonhos ficaram para trás, o tempo passou rápido demais e algo dentro deles se quebrou. Incapazes de aceitar essa derrota silenciosa, eles tomam uma última decisão impulsiva: viajar para a Amazônia para reviver o filme de terror que os uniu quando eram jovens. O reencontro com o passado vira um verdadeiro pesadelo. A selva não sente nostalgia, e quando uma sucuri gigantesca aparece de verdade, a ficção desaparece. Sem câmeras seguras ou segundas chances, apenas medo, decisões desesperadas e luta pela sobrevivência. Assim começa Anaconda. Mas antes, este vídeo chega graças ao Clube Elite ENMINUTOS. Junte-se com um só clique e faça parte desta grande família. Agora sim, vamos continuar. Na densa floresta amazônica, uma jovem chamada Ana, acompanhada por seu amigo Paulo, está imersa na busca de algo que ainda não foi totalmente revelado. O plano deles é arriscado: atravessar a selva de carro até alcançar o rio e de lá escapar em uma embarcação. No entanto, quando Paulo a alerta de que a selva não os quer lá e que aquele território parece rejeitar quem tenta dominá-lo, batidas súbitas ressoam no teto do veículo. A tensão se dissipa momentaneamente quando descobrem que a causa não passa de um macaco curioso. Apesar dos repetidos avisos sobre os perigos mortais que espreitam além da estrada, Ana decide fugir em uma motocicleta. Sua fuga não passa despercebida. Ela é detectada por um grupo de homens liderados por João, que inicia uma perseguição implacável. O confronto vai para o rio, onde Ana tenta despistá-los nas correntezas e na vegetação. No entanto, a situação toma um rumo assustador quando uma sucuri gigante emerge das profundezas e, em um instante brutal, tira a vida de um dos homens de João, espalhando o pânico entre os perseguidores. Enquanto isso, a milhares de quilômetros na Califórnia, Doug narra com entusiasmo uma história sobre uma criatura monstruosa. Seu relato é interrompido por um casal que o contratou para filmar seu casamento. Apesar de sua vocação para criar histórias e mundos imaginários, Doug ganha a vida registrando casamentos monótonos e repetitivos, destinados a clientes que só procuram um produto genérico. Carente de emoção e personalidade, essa rotina faz com que ele se sinta preso em uma existência que não lhe traz satisfação nem sentido. Em outro ponto da engrenagem industrial está Ron, ator que luta por seu espaço enquanto se maquia para um novo papel. Após longa espera, ele se prepara animado, mas sua participação é breve e frustrante. Ele atua como enfermeiro, mas é dispensado após falhar várias vezes ao dizer uma linha simples, abalando ainda mais sua confiança. Ao deixar o local, Ron se depara com vários cartazes publicitários, e um deles chama poderosamente sua atenção. Anúncio de uma produção de 1997 sobre uma cobra gigante chamada Anaconda. Nesse exato momento, ele recebe uma mensagem de seu amigo Doug, que expressa o quanto está orgulhoso por ele finalmente ter conseguido um papel. Enquanto isso, Doug escreve em seu laptop até ser interrompido pelo chefe. O homem admite que filmar casamentos não era seu sonho, mas ele o aconselha a pensar no futuro e na aposentadoria, garantindo que com o tempo o escritório poderia ser dele. Mais tarde, a caminho de casa, Melly, esposa de Doug, tenta convencê-lo a celebrar seu aniversário. Ao chegar, Doug tem uma agradável surpresa ao encontrar todos os seus amigos reunidos junto com seu filho, esperando por ele. Durante a comemoração, Doug reencontra Kenny, que lhe dá uma cesta de cuidados pessoais. Ele também conversa com Claire, que confessa ter sido traída pelo parceiro. A noite se torna especial quando Doug reencontra Ron, seu melhor amigo, encerrando o dia com nostalgia, cumplicidade e novas esperanças. Para celebrar, Ron mostra um vídeo antigo deles gravado na infância, dirigido por Doug. Nessas imagens, ele, Ron, Kenny e Claire viravam heróis que venciam uma besta imaginária. A cena desperta nostalgia e inspira a criatividade no grupo, relembrando a paixão e inocência dos primeiros sonhos. No dia seguinte, os 4 amigos se encontram em um restaurante, rindo e relembrando. A conversa é sobre o filme favorito deles, Anaconda.
Eles relembram cada diálogo com um entusiasmo quase infantil, recitando de memória e revivendo cenas icônicas. Ron interrompe o clima com uma revelação inesperada. Ele afirma ter conhecido a viúva do autor original e ter adquirido os direitos da obra. Quando Doug pergunta o que ele pretende fazer com eles, Ron responde sem hesitar que quer que todos participem de uma nova adaptação do livro. Ele sugere que ele e Claire atuem, Kenny cuide da câmera e Doug seja o diretor. Seu entusiasmo contagia e convence todos, menos Doug, que permanece calado, sobrecarregado pela proposta. Doug, homem cauteloso com família para sustentar, sente-se dividido entre a segurança do emprego atual e o sonho de infância. Ron tenta convencê-lo relembrando o passado, mas Doug responde friamente que não são mais crianças e que a vida exige responsabilidade. Ron acorda e se despede do amigo, claramente decepcionado. Doug volta para casa e assiste com o filho ao antigo curta de sua infância. Logo depois, Mali se junta a eles e, a sós, o incentiva-lhe a fazer o filme, lembrando que sempre que ele revê aquele curta, no rosto dele surge um brilho emocional que ela não via há anos. Uma centelha de felicidade que o cotidiano havia apagado. Mais tarde, enquanto edita o vídeo de um casamento que lhe encomendaram, Doug tem uma súbita epifania. Sem pensar muito, ele vai até a casa de Ron e anuncia que eles precisam readaptar Anaconda antes que seja tarde demais. Naquela mesma noite, impulsionado por uma energia quase sobrenatural, Doug escreve o primeiro livro, roteiro do novo filme, como se as musas da criatividade o dominassem. A proposta é ousada. Doug será o diretor e os demais serão coprodutores. Após fazer os primeiros cálculos, Doug estima que precisariam de cerca de $2 milhões para a filmagem. O orçamento inclui uma viagem de 3 semanas ao Brasil, o aluguel de um barco, a equipe técnica e até a contratação de uma cobra de verdade. Decididos a arriscar tudo, eles tentam conseguir empréstimos, mas só conseguem juntar $9.400. Diante disso, Doug refaz as contas e reduz o orçamento para $43 mil. Depois de ler o roteiro final, Ron não demora a elogiar a obra, classificando-a como uma verdadeira obra-prima. Descobre-se que Kenny já trabalhou com Doug, mas foi demitido após arruinar um casamento por beber demais. Mesmo assim, sem hesitar, Doug lhe dá uma segunda chance e o convida para ser seu cinegrafista novamente. Apostando em lealdade e redenção, quando Doug e sua equipe vão ao Brasil, seu filho lhe dá uma estatueta com a inscrição "O melhor Doug". Um gesto simples, mas cheio de emoção. No Brasil, Doug diz que leu sobre sucuris durante o voo. Ele explica que essas cobras caçam em silêncio absoluto. Elas permanecem imóveis até que sua presa se aproxima e então atacam com ferocidade, envolvendo-a e asfixiando-a, sem dar chance de escapar. Carlos Santiago, vendedor de cobras, surge e conta ao grupo um relato perturbador sobre uma mulher capturada por uma sucuri. Ele relata de forma crua como os olhos dela saltaram das órbitas e revela que era sua avó. Carlos também conta a história da cobra que vai alugar para eles. Ele conta que a resgatou de um rio contaminado por mercúrio devido à mineração ilegal, um grave problema regional. Ele afirma que a cobra não é venenosa e, sob controle, é inofensiva. No entanto, ele os adverte que devem tomar extremo cuidado para não se depararem com as sucuris selvagens da região. Ele afirma com serenidade inquietante que é melhor ser asfixiado por uma sucuri do que ser caçado por ela. Ao mesmo tempo, Ana se esconde em um restaurante enquanto João a procura incansavelmente. Aproveitando o descuido de um homem claramente embriagado, ela rouba seu barco, sem saber que Carlos o carrega com equipamento de filmagem. Em meio ao caos, o container onde transportam a serpente se rompe. Nesse momento, Ana surge e improvisa uma desculpa. Ela diz que seu avô, dono do barco, teve uma emergência médica e precisa usar a embarcação agora. Colocando em risco os planos de filmagem, a equipe tenta convencê-la, explicando que estão gravando uma nova versão de Anaconda, um projeto que representa o sonho de toda a vida de Doug. Sem opções e com João se aproximando, Ana concorda e se prepara para conduzir o barco. O grupo se anima ao explorar a embarcação, muito mais luxuosa do que esperavam, quase um iate. João pede um registro dos barcos que zarparam nas últimas horas.
Decidido a não perder o rastro de Anna, naquela noite, durante o jantar, Doug ergue sua taça e faz um brinde aos deuses do cinema, pedindo que não estraguem seu filme. No dia seguinte, as filmagens começam perto de uma imponente cachoeira com um estilo visual cru e naturalista que empolga a equipe. Na primeira cena, Ron e Claire encenam uma discussão semelhante à de Anna e Paulo na selva. Paralelamente, Kenny grava uma série de vídeos diários, como um diário de filmagem, onde documenta os bastidores. Revelam a trama sobre uma bióloga que contrata um caçador para achar a anaconda que devorou sua família. Mas também é abordada de forma íntima a separação entre Ron e Doug. Ambos planejavam viajar juntos para Los Angeles em busca de seus sonhos, mas Doug acabou tendo que ficar. Uma decisão que marcou o rumo de suas vidas. Com Carlos, Kenny grava cenas do ponto de vista da anaconda, tentando passar a sensação da perseguição silenciosa do predador. À medida que as filmagens avançam, uma antiga faísca romântica começa a ressurgir entre Ron e Claire, alimentada pela proximidade e pelas lembranças compartilhadas. Mais tarde, Doug fala abertamente sobre a química entre eles. Ron admite que trabalhar com seus amigos é uma experiência única, diferente das grandes produções que já fez. Frias e sem verdadeira paixão. Durante o jantar, a equipe conversa sobre as cenas de ação que ainda precisam ser filmadas. A discussão se transforma em uma situação tão absurda quanto tensa, o que faz com que Anna se arrependa, pelo menos por um momento, de ter se juntado a eles. Naquela noite, enquanto todos dormem, a cobra de Carlos se aproxima silenciosamente de Ron, que acorda assustado e grita de terror. No dia seguinte, Ron enfrenta Kenny e reclama do evidente pouco profissionalismo de Carlos. Ele critica que não apresentou certificado de conduta ou manejo de cobras. Carlos, longe de se alterar, tenta acalmá-los e garante que está tudo sob controle. Convencidos, decidem seguir e se preparar para filmar as cenas mais arriscadas. No começo, Ron se mostra relutante em filmar a cena, mas Doug consegue convencê-lo ao lembrar que é um momento chave para o desenvolvimento da história. Quando Doug pede para ele segurar o animal durante a cena, o medo toma conta de Ron, que entra em pânico e joga a cobra na água. Em questão de segundos, as hélices do motor a atingem e a trituram, acabando com a criatura instantaneamente. Após o funeral simbólico, onde Carlos queima os restos de sua cobra em despedida, um dos homens de João os localiza. No entanto, antes que ele possa informar sua posição, uma verdadeira sucuri emerge das águas e o devora, sem lhe dar chance de reagir. Mais tarde, Ron tenta fazer as pazes com Carlos, mas este se recusa até mesmo a olhar em seus olhos. Após insistir em pedir desculpas, Ron oferece cervejas e conversam sobre sua carreira frustrada. Comovido pela confissão de se sentir um fracassado e estagnado, Carlos toma uma decisão ousada, se embrenhar sozinho no mato para capturar uma nova cobra e ajudar seu amigo a finalmente se tornar uma estrela. Eles entram juntos na floresta à noite. Avançando, eles se separam e a sucuri passa a persegui-los em silêncio. Dominado pelo medo, Ron pede a Carlos para voltarem ao barco, mas sem resposta e sem vê-lo, decide voltar sozinho. Já Carlos é surpreendido e morto brutalmente pela criatura gigante. De volta ao barco, Ron avisa Doug sobre o sumiço de Carlos, mas minimiza e diz que ele deve voltar ao amanhecer. No entanto, após mais de uma hora, a preocupação toma conta de todos diante de sua ausência. Sem mais alternativas, o grupo decide sair para procurá-lo junto com Anna. Finalmente, no meio do nada, eles encontram um caminhão abandonado, uma descoberta que prenuncia que algo terrível aconteceu. João se infiltra no barco e se comunica em segredo com seus homens para achar Anna, enquanto a equipe de filmagem se refugia no caminhão abandonado. De repente, a anaconda joga o corpo sem vida de Carlos sobre o veículo, provocando uma explosão de pânico. Ao ficarem cara a cara com a criatura, todos ficam paralisados de terror, e é Anna quem precisa assumir a liderança para organizar uma fuga desesperada. O motor do caminhão não responde e Kenny é incapaz de consertá-lo, pois está sob efeito de drogas. Diante da urgência, Doug se arrisca a sair do veículo para tentar ligá-lo. Cuidadosamente e sem ruído, ele conecta a fiação manualmente. No instante em que as luzes do caminhão se acendem, elas revelam uma imagem aterrorizante. A sucuri estava a poucos centímetros de devorá-lo. Eles conseguem escapar bem a tempo, fugindo em alta velocidade, enquanto o monstro os persegue implacavelmente.
Durante a fuga, eles são pegos pelos homens de João, mas Ana revela a verdade. São mineradores ilegais, prontos para matar quem entrar em seu território. Sem hesitar, Ana pega um rifle e abate os criminosos com determinação feroz. Kenny consegue registrar toda a cena com a câmera do seu celular, enquanto Doug fica profundamente impactado pela força, coragem e presença dominante da mulher. Ao se aproximarem do barco, Ana se afasta e João pergunta ao grupo por ela. Os 4 amigos fingem confusão, garantindo não saber onde ela está. Nesse exato instante, Ana aparece por trás e o deixa inconsciente com um golpe certeiro. A bordo, Ana diz a Doug que pode tirá-los vivos da selva se ele seguir para o norte sem desviar. Apesar da decepção de Doug ao encerrar as filmagens antes do esperado, ele toma uma decisão radical. Ele muda a história, fazendo de Ana a protagonista e deixando Ron e Claire como coadjuvantes. No dia seguinte, Doug mostra as mudanças no roteiro para eles. A tensão entre os amigos aumenta imediatamente, enquanto Ron e Claire se sentem deslocados e traídos. Naquela noite, Ron desabafa com Claire sobre sua frustração com os fracassos profissionais. Ela, por sua vez, revela a ele que, apesar do aparente sucesso profissional, sua vida pessoal é um completo desastre. Na manhã seguinte, Ron, claramente bêbado, confronta Doug durante a briga. Eles veem um grande navio de produção cheio de estrelas de Hollywood. Trata-se da filmagem oficial de Anaconda, comandada por uma grande companhia internacional. Encurralado pela realidade, o grupo confronta Ron, que finalmente confessa a verdade. Ele nunca teve os direitos da obra e tudo foi uma mentira, um engano desesperado para impulsioná-los a sair de suas vidas medíocres e ousar, mesmo que fosse só uma vez, perseguir seus sonhos. Furioso e profundamente decepcionado, Doug expulsa Ron do grupo sem lhe dar chance de se explicar. Ron recolhe seus pertences e embarca em seu pequeno barco, decidido a ir embora. Claire tenta convencê-lo a ficar, apelando para a amizade e as lembranças compartilhadas, mas suas palavras não conseguem fazê-lo mudar de ideia. Após se afastar, Ron presencia uma cena aterrorizante. O cenário da grande produção foi devastado e ele observa, horrorizado, enquanto a serpente gigante devora os sobreviventes. Dominado pelo pânico, ele decide ir embora, decide voltar imediatamente para avisar seus amigos, apenas para se deparar com uma situação muito diferente da que esperava. Enquanto isso, o barco da equipe parou. Doug explica que Ana conseguiu um novo lugar para continuar as filmagens. Claire, inquieta, insiste que eles devem procurar Ron, convencida de que a vida dele está em perigo. Ana finalmente revela suas verdadeiras intenções. Ela saca uma arma e, sob ameaça, os obriga a ir para uma área específica da selva. Quase simultaneamente, Ron retorna e João chega, mas os dois acham o barco vazio. Pouco depois, Ron localiza a balsa de João e começa a elaborar um plano desesperado. Ana leva Doug, Claire e Kenny a um cais abandonado, onde desenterram pacotes escondidos. A verdade aparece. Ana é contrabandista e o ouro faz parte de sua operação ilegal. De maneira inesperada, João aparece, que na verdade é um policial disfarçado, tentando proteger os recursos naturais da floresta. Durante o caos, Ron tenta salvar os amigos e fere João, percebendo tarde o erro grave. Enquanto Ana aponta sua arma para o grupo, João tenta reagir e detê-la, mas ela acaba executando todos sem piedade. Sem opções ou saída, Ana se prepara para eliminá-los. Claire tenta argumentar com ela, suplicando para que faça o certo e os deixe ir embora, mas suas palavras não surtem efeito. Quando tudo parece perdido, Claire reúne uma coragem inesperada e consegue nocautear Ana, tomando a metralhadora dela. Nesse exato instante, a Anaconda emerge das águas e arrasta Ana para as profundezas, desaparecendo com ela. Aproveitando a confusão, todos fogem do local. Claire indica a eles que do outro lado está o barco, mas alerta que a criatura também ronda aquela área. Durante a fuga, Doug percebe que foi picado por uma aranha. Kenny, como sempre desajeitado, sugere que urinar no ferimento é a única solução. Por fim, apesar da vergonha, Kenny faz xixi na perna de Doug, trazendo um tom cômico à situação extrema. Após um momento absurdo, o quarteto segue cauteloso pela selva densa. Lá, Doug tenta se desculpar com Ron e confessa honestamente que sempre sentiu inveja do talento dele e das oportunidades que a vida lhe deu. No entanto, antes que a conversa possa continuar, a Anaconda aparece de repente e captura Doug, arrastando-o pela vegetação.
O resto do grupo fica paralisado de horror, perdido e apavorado diante da imensidão da selva. Sem alternativas, recuam de coração partido e seguem sem direção. Rony sente muita culpa por tê-los levado a uma aventura tão perigosa. Clea tenta confortá-lo, lembrando que todos tomaram a decisão de fazer o filme e que agora o mais importante é sobreviver. Finalmente, Kenny chegam a uma área elevada, onde Kenny alerta que o campo aberto à frente deles está muito exposto para atravessar sem proteção, então eles precisam criar uma distração. De repente, eles ouvem o som do grande predador se aproximando. Ao examinar os arredores, Ron descobre o corpo ensanguentado de seu amigo. Em uma reviravolta desesperada, Kenny sugere usar o suposto cadáver de Doug como isca para distrair a criatura e fugir. Assustados e sem opções, aceitam e deixam o corpo na clareira com outros animais mortos. Ao ver a anaconda se aproximar, o grupo se surpreende ao notar que Doug ainda respira. Sob gritos de desespero, pedem que ele fuja em meio ao caos. Um porco que dormia sobre ele acorda assustado e se torna a presa da serpente, dando a Doug tempo suficiente para se salvar. Aproveitando a oportunidade, o grupo consegue escapar e, uma vez a uma distância segura, Ron e Doug se reconciliam, deixando para trás velhos ressentimentos. À noite, os amigos chegam às ruínas do set da produtora. Ron acha um rádio e tenta contato com o exterior. No exato momento em que o rádio transmite as inquietantes palavras "atrás de vocês", a anaconda irrompe mais uma vez e os ataca com ferocidade. No último instante, eles são resgatados por um homem que repele o monstro a tiros. Nada menos que Ice Cuba, lendário sobrevivente da expedição dos anos 90, cuja aparição é tão inesperada quanto providencial. Em segurança, o homem revela que a área ali está cheia de câmeras e explosivos. Apesar de a criatura ter destruído os controles. Após tirar uma selfie com eles e entregar uma arma a Ron, o veterano volta à selva para buscar Jennifer Lopez e sua equipe, que ainda está desaparecida. Enquanto isso, Doug e Ron, determinados a encerrar o pesadelo, criam um plano para usar a pirotecnia do local a seu favor. Kenny e Claire cuidam das luzes e câmeras, enquanto Doug e Ron preparam-se para atrair a fera à zona de impacto com um veículo como isca. Ao notar a aproximação da criatura, Ron grita para atraí-la. E em questão de segundos, a anaconda aparece entre as sombras, obrigando Doug a acelerar o veículo em alta velocidade. Ao chegar ao primeiro ponto, as detonações não ativam como esperado. Kenny e Claire precisam intervir manualmente, procurando o painel de controle. Finalmente conseguem ativar a primeira explosão e fogem do local, mas logo ficam presos em um beco sem saída. Para seu horror, eles percebem que as explosões não detiveram o colosso. Ron então avança, arma em punho, lembrando as frases heróicas que dizia nos vídeos de infância. Com determinação, ele afirma que ninguém machucará seus amigos enquanto estiver de pé. Com um tiro certeiro em uma linha de gás, ele provoca uma explosão massiva que desintegra completamente a anaconda. Em uma última e desesperada tentativa de ataque por parte da criatura, Doug a finaliza sem piedade, esfaqueando-a com a estatueta que seu filho lhe havia dado de presente. Assim, se encerrou o ciclo de terror que os perseguia. Um ano depois, suas vidas mudaram radicalmente. Aquele projeto caótico, nascido entre erros, perigos e decisões desesperadas, acaba se tornando um sucesso inesperado. O filme é premiado em um festival de cinema e, finalmente, o grupo alcança o reconhecimento que durante anos parecia inalcançável. O sonho, antes infantil, agora se torna realidade. Ron e Claire selam seu amor com um casamento temático de monstros espaciais, evento extravagante e emocionante filmado por Doug. Enquanto isso, Ron conquista um papel de destaque em uma série de televisão, impulsionando a carreira que quase não começou. O desfecho ideal ocorre quando Jennifer Lopez visita Doug em casa e admite ter ficado muito impressionada com seu trabalho. Com total naturalidade, ela o convida para dirigir o próximo filme oficial da franquia. Assim, ele realiza o sonho que o acompanhava desde a infância e que parecia condenado a ficar no passado. Assim termina essa história, uma prova de que até os caminhos mais caóticos podem levar aos finais mais extraordinários. Se gostou do resumo, deixe seu like e inscreva-se. Até a próxima!